Troque o hábito de gastar por algo que também te eleve emocionalmente, como um treino, uma caminhada, um livro, uma conversa boa. A verdadeira recompensa está na evolução, não na etiqueta. E o curioso é que quanto menos você gasta por impulso, mais sobra para investir. E se você aprender a reinvestir essas sobras com inteligência, abrindo mão do agora pelo que pode colher depois, você vai ver o próximo segredo ganhar forma diante dos seus olhos. Pouca gente tem noção do poder que 5 anos bem aproveitados têm. 5 anos pode parecer muito tempo para quem vive no imediatismo, mas é um piscar de olhos para quem enxerga longe. O segredo é simples. Pegue tudo que puder: lucros, rendimentos, bônus, ganhos extras, e reinvista. Sem tirar, sem mexer, sem interromper o ciclo. 5 anos de consistência podem fazer por você o que 20 anos de esforço desorganizado não conseguem. Reinvestir é como dobrar a aposta no jogo certo. Não se trata apenas de colocar mais dinheiro, mas de acelerar o efeito dos juros compostos, que são, como já dizia Einstein, a 8ª maravilha do mundo. Quando você reinveste os lucros, está criando um efeito bola de neve. O capital cresce, os rendimentos aumentam e o ciclo se repete. Em vez de colher, você planta mais. E isso muda tudo. Quer um exemplo? Imagine que você invista uma quantia mensal por 5 anos, sempre reinvestindo os ganhos. Mesmo com rendimentos modestos, você cria um patrimônio que se multiplica sozinho. E quanto mais você respeita esse processo, mais ele trabalha por você. O difícil é resistir à tentação de usar esse dinheiro antes da hora. Mas essa disciplina é o que separa o amador do investidor de verdade. Durante esse período, viva com o necessário. Direcione os aumentos de salário, bônus e qualquer entrada inesperada para esse ciclo de reinvestimento. Evite elevar o padrão de vida antes do tempo. Quem faz isso colhe o dobro depois. Não é sobre sofrimento, é sobre estratégia. Cada centavo reinvestido é um soldado a mais na guerra contra a escassez. E com o tempo, esse exército se torna inabalável. E quando o dinheiro começa a crescer por si só, você percebe que está jogando outro jogo. Um jogo em que entender o mercado, os ciclos e as oportunidades ao seu redor se torna o próximo passo natural da caminhada. Muitas vezes, a pessoa está sentada sobre uma mina de ouro e não percebe. Ela trabalha em uma área há anos, conhece os bastidores, entende os problemas, mas nunca parou para estudar o mercado ao redor. Enquanto isso, outros, que sabem menos, mas enxergam mais, estão ganhando muito. A diferença está no olhar estratégico. Quando você estuda o mercado em que já está inserido, começa a ver possibilidades que antes passavam despercebidas. Não importa se você trabalha com logística, estética, vendas, saúde, tecnologia ou qualquer outro ramo. Cada mercado tem tendências, nichos, dores mal resolvidas, brechas para novos produtos ou serviços. Às vezes, só de entender como sua empresa lucra ou como seus clientes pensam, você já encontra oportunidades valiosas. O problema é que a maioria se limita à sua função e não ao jogo maior que acontece ao redor. Quem estuda o próprio setor aprende a falar a língua dos resultados. Passa a entender o que realmente importa, o que pode ser melhorado e até o que pode ser criado. Já pensou em quantas pessoas enriqueceram apenas encontrando uma forma mais simples de fazer algo que já existia? Elas não reinventaram a roda, apenas observaram com profundidade onde todos olhavam com superficialidade. Uma dica prática: leia notícias, relatórios, entrevistas, participe de eventos do seu segmento. Converse com pessoas de fora da sua bolha, faça perguntas, estude casos de sucesso e fracasso. Veja onde estão os gargalos, os desperdícios, as soluções ineficientes. Às vezes, você não precisa mudar de profissão, só precisa enxergar ela com olhos de dono, e não de funcionário. E quando você começa a entender o cenário com clareza, uma coisa se torna inevitável: criar metas. Não qualquer meta, mas um plano de riqueza de verdade,
com prazos, números, marcos e direção clara. Riqueza não acontece por acaso. Ela é construída como uma casa, tijolo por tijolo, com planta definida, cálculo preciso e visão de longo prazo. Quem não tem metas claras acaba vivendo de ilusão. Fala que quer ficar rico, mas não sabe quanto precisa, nem quando, nem como. E sem metas, qualquer caminho serve, até os que levam ao lugar errado. Um plano de riqueza real começa com clareza. Quanto você quer ter daqui a um ano? E em 5? A meta precisa ser específica, mensurável, alcançável e com prazo. Não adianta dizer, quero juntar dinheiro. Diga, quero acumular 50 mil em 24 meses, investindo 2 mil por mês e reinvestindo os rendimentos. Isso muda tudo. Porque com um alvo concreto você consegue calcular, ajustar, acelerar. A mente começa a trabalhar a favor. Você enxerga o progresso e não se perde nas distrações. Metas também ajudam a tomar decisões. Quando surge a tentação de gastar, você pensa, isso me aproxima ou me afasta da minha meta? Isso muda comportamentos. Você começa a recusar convites que drenam seu tempo. Evita compras por impulso. Seleciona melhor com quem anda e até que conteúdos consome. O plano te guia. E quando você sabe aonde quer chegar, até os nãos ficam mais fáceis de dizer. Não precisa ser um plano engessado, mas sim um mapa que pode ser ajustado. Ao longo do caminho pode haver mudanças. Um novo investimento, uma oportunidade inesperada, uma renda extra. Ótimo. Atualize o plano. Ele é vivo, dinâmico. Mas o mais importante é tê-lo. Quem não tem plano vira peça no plano dos outros. E na maioria das vezes, o plano dos outros é deixá-lo dependente. E para que esse plano funcione de verdade, ele precisa de base. Um colchão financeiro que amorteça os imprevistos e te permita aproveitar as boas oportunidades quando elas surgirem. Ter uma reserva de emergência é como andar com paraquedas. Você torce para nunca precisar, mas agradece profundamente quando a queda vem. Imprevistos acontecem. Doenças, demissões, problemas familiares, imprevistos técnicos. E quando isso acontece, quem tem reserva dorme em paz. Já quem não tem, entra em pânico. Ter dinheiro guardado para essas situações é o que separa o desespero da tranquilidade. Mas não basta guardar por guardar. A reserva de emergência precisa ser pensada para liquidez e segurança. Isso significa que o dinheiro deve estar num lugar de fácil acesso e com baixo risco. Não é dinheiro para multiplicar, é para proteger. O ideal é ter entre 3 a 6 meses do seu custo de vida mensal guardado. Se você gasta 4 mil por mês, a reserva deve ter de 12 a 24 mil, por exemplo. Esse é o colchão que segura tudo em pé. Agora, além da emergência, existe um outro tipo de reserva que os ricos usam com maestria: a reserva de oportunidade. É o dinheiro que não está ali por medo, mas por inteligência. Ele serve para aproveitar chances que aparecem quando ninguém mais pode. Comprar algo abaixo do valor, investir num negócio promissor, participar de uma sociedade, adquirir ativos em baixa. É o dinheiro que permite crescer rápido quando os outros estão recuando. Esse tipo de reserva precisa estar sempre fora do radar do consumo. Ele não é para lazer, nem para tapar buracos. Ele é a munição silenciosa que te coloca à frente no momento certo. Enquanto todos estão vendendo por desespero, você está comprando por estratégia. E o melhor, você não precisa de muito. Comece com pouco. Separe todo mês um valor fixo. Com o tempo, a soma vira poder. E quando você se vê com uma reserva sólida, 2 coisas acontecem. Você para de aceitar qualquer coisa por necessidade e começa a fazer escolhas com convicção. E com isso, você se afasta do maior inimigo silencioso da prosperidade: a ostentação. Ostentação é a arte de gastar para impressionar quem nem está prestando atenção. E o pior, é um jogo onde ninguém ganha. Você compra roupas caras, carros de luxo, jantares refinados, mas no fundo continua se sentindo pressionado.
porque quanto mais se ostenta, mais se cria a obrigação de manter uma imagem que custa caro e desgasta por dentro. É um ciclo de vaidade disfarçado de sucesso. Muita gente entra nesse jogo por insegurança. Acredita que, se parecer rico, será tratado com mais respeito, mais valor, mais reconhecimento. Mas a verdadeira autoridade não vem do que você mostra, vem do que você constrói. Os bilionários mais inteligentes do mundo vestem roupas simples, dirigem carros comuns e evitam chamar atenção, porque sabem que riqueza de verdade é silenciosa e não precisa de palco. O problema da ostentação é que ela devora a base da liberdade. Cada gasto feito para manter uma imagem é um passo mais distante da independência. Enquanto isso, aquele que escolhe a discrição vive com mais margem, mais paz e mais autonomia. Ele não precisa parecer rico. Ele é. E por isso pode fazer escolhas que outros nem enxergam. Pode recusar trabalhos, dizer não a pressões sociais, aproveitar oportunidades sem depender de ninguém. Quer fugir da armadilha? Questione cada compra. Estou comprando isso porque preciso ou porque quero mostrar algo? Esse simples filtro já elimina 80% das despesas desnecessárias. Substitua a necessidade de aplausos por metas concretas. Troque os likes pela liberdade. E entenda que o maior luxo do mundo não é o que se vê. É poder viver no seu ritmo, sem máscara, sem dívida, sem correria. E à medida que você vai se libertando da necessidade de agradar os outros, fica mais fácil perceber quem está ao seu lado por interesse e quem realmente compartilha da mesma visão de crescimento. E aí entra um fator decisivo. As pessoas com quem você convive moldam sua mentalidade sem que você perceba. Se você anda com quem vive reclamando da vida, dizendo que dinheiro é coisa de gente gananciosa, ou que rico é tudo ladrão, adivinha? Esse discurso entra na sua cabeça como veneno doce. Por outro lado, quando você se cerca de pessoas que pensam em crescer, estudar, investir, construir, o jogo muda, porque você começa a ver que é possível. Amigos que pensam em crescer não precisam ser milionários. Precisam ter mentalidade de progresso. São aqueles que celebram suas vitórias sem inveja, que compartilham aprendizados, que indicam livros, ferramentas, oportunidades. Estar entre essas pessoas é como viver numa incubadora de crescimento. As conversas te elevam, os desafios viram projetos, os sonhos se tornam mais reais. Você se sente puxado para cima. Agora, isso não significa abandonar amigos antigos, mas sim saber com quem você compartilha o quê. Algumas pessoas são ótimas para dar risada, mas péssimas para trocar ideias sobre futuro. Outras te colocam para baixo só porque se sentem ameaçadas pela sua evolução. Aprenda a identificar. Seja estratégico. Preservar sua energia e seu foco é parte essencial da jornada rumo à liberdade financeira. Quer uma dica simples e poderosa? Comece a frequentar ambientes onde o sucesso é normal. Grupos de estudo, comunidades online de investidores, eventos sobre empreendedorismo. Mesmo que você se sinta pequeno no começo, fique. É melhor ser o menos experiente de um grupo que cresce do que o mais evoluído num grupo que só anda em círculos. Isso muda a sua régua interna, e o que antes parecia impossível vira só questão de tempo. E é justamente aí, quando você se vê cercado por pessoas que te desafiam e te inspiram, que o processo se acelera. E tudo aquilo que parecia complexo no começo, agora faz sentido como um quebra-cabeça montado. Porque quando você segue esses passos com consistência, os resultados começam a surgir naturalmente. Você acabou de receber um mapa, 20 passos que, se forem colocados em prática, podem transformar o seu salário em um verdadeiro motor de riqueza. Mas atenção, saber não muda nada. O que muda é fazer. E agora vem a pergunta que separa os curiosos dos comprometidos. O que você vai fazer com tudo isso? Vai deixar esse conhecimento morrer aqui, como mais um vídeo assistido e esquecido? Ou vai aplicar, passo por passo, mesmo que devagar, mesmo que tropeçando,
A maioria não faz. A maioria prefere a zona de conforto. E é por isso que a maioria nunca vai experimentar a liberdade financeira de verdade. Mas você pode ser diferente. Você precisa ser diferente. Quais desses passos você já aplica? Quais ainda está ignorando? Quais doem só de pensar, mas sabe que são necessários? Anota. Reflita. Volte nesse conteúdo sempre que se perder.